Bueno, vamos lá então, pessoal. Deixa eu mostrar mais algumas ferramentas aqui para vocês. Primeiro, deixa eu mostrar aqui a arte que a colega fez, ele é a Beatriz. E vou fazer a importação para poder mostrar ali algumas situações. Ó, aqui o projetor ele não está mostrando a textura de fundo, mas tem um fundo. Ele está com muito contraste, daí não está mostrando aqui, mas tem mais elementos. Tem como se fossem assim, umas bolhas. E tem uma textura meio rosa aqui nesse fundo. Como ela já fez a separação aqui em camadas, ó. Então tá aqui as palavras, né? E tá aqui as 3 bonecas, depois esse aqui separadinho, o fundo. E esse aqui é o que eu vou importar lá, para poder então animar as 2 frases independentes. Então tá. Vamos lá. Quando eu vou fazer essa importação, eu venho aqui no importar arquivo, seleciono o PSD, mas não como gravação, e sim como composição, manter tamanhos de camada, como eu já tinha mostrado na outra aula. Assim a gente consegue criar automaticamente uma composição, e essa composição tem todos os elementos. Então, essencialmente, é para isso que a gente está utilizando. Vou transformar eles todos aqui em 3D, para que eu possa colocar uma câmera e fazer essa animação de câmera. Vou inserir botão direito nessa área aqui embaixo não tem nada. Novo, câmera. Essa parte que eu vou deixar ativada, porque eu vou mostrar como é que a gente vai estar utilizando essa profundidade de campo. E ela fala primeiro a frase da esquerda ou da direita? Tá. Então, nós vamos fazer com que a câmera esteja mais focada nessa parte aqui, depois ela abra e foca nos outros. Então, vamos fazer assim. Vou abrir aqui o transformar dela. Eu não tenho a música, tá? Mas aqui não vai ter problema, porque eu vou chegar mais perto. Vou fazer um pouco mais perto ainda. E vou... Acho que não vai precisar fazer mais. Vou fazer uma brincadeira aqui com Don't Do Love. O fundo, o plano de fundo, eu vou levar ele mais para trás. E vou ampliar ele manualmente aqui. Vai ficar um pouco maior. E o Don't Do Love, eu vou fazer uma brincadeirinha como se ele fosse plaquinhas que estivesse caindo e girando. Mas para isso, eu preciso colocar o Anchor Point, o ponto de ancoragem, não no meio dele, mas sim na parte do topo. E quando eu faço isso, ele movimenta as fontes, mas eu vou movimentá-las manualmente mesmo. Então eu abro aqui, eu vou no ponto de ancoragem e eu vou movimentar no segundo valor, que é o eixo Y, para que esse pontinho aqui fique nessa linha do topo dele. Então, ó, ficou bem ali na linha do topo, isso, e eu movimento ele para ficar de volta para o lugar que ele estava. Quando eu faço isso, eu quero fazer uma animação breve desse don't. Para isso, então, eu vou marcar essa minha rotação em X e eu vou fazer isso aqui, ó. Peço um pouquinho que ele ainda assim pegou o ponto de ancoragem lá em cima. Ah, peraí, eu fiz a movimentação dele e eu não subi por aqui, eu subi pelo ponto de ancoragem. Deu, agora tá certo. Então, eu vou animar ele, o ponto está aqui em cima, e eu vou fazer essa animação, onde o final dela é ela em 0%, o início dela é com ela aqui, ó, escondidinha, quase numa linha, com 97, isso vai se dependendo do ângulo da câmera. Vou andar um pouquinho, eu vou passar ele para frente.
Vou andar um pouquinho, andar ele para trás, andar um pouquinho, andar ele para frente, andar ele para trás. Acho que vou fazer um intermediário ainda aqui. E ele vai andar para trás. Selecionei todos e vou dar F9, que é para dar atenuação do movimento. Vamos ver como é que funcionou isso até aqui. Achei que foi muito demorado. Então, para isso eu vou aproximar. Posso rearranjar aqui os keyframes. Mas aqui tem uma dica, ó. Eu posso selecionar todos eles, todos mesmo, e vou no primeiro ou no último, apertando a tecla Alt, e ele vai refazer a distância entre todos proporcionalmente. Isso facilita muito a vida, assim, para que a gente possa fazer rapidamente um ajuste de tempo. Aí agora eu gostei. Como ele tem essa atenuação de movimento aqui com o F9, a gente enxerga ele acelerando e desacelerando. Então, a cada medida ele está acelerando e desacelerando, até ele fazer a última e encaixar. Está na mesma distância. Agora eu vou no Do. Vou deixar o Don't aqui para a gente enxergar o tempo dele. Antes dele terminar, eu vou pegar o Do e ele vai chegar aqui. Vamos ver como a gente pode pegar o Do e eu quero vir ele frontalmente. Como ele está já ativado para profundidade de campo, eu vou mexendo diretamente na posição no eixo Z. Então a parte final dele vai ser mais ou menos aqui. Eu vou marcar a posição. Agora eu vou voltar e vou puxar ele para frente aqui, ó. Só que eu não quero que ele saia tão rápido ali pelo lado, então eu vou trazer ele um pouco mais para frente aqui também, para que eu possa fazer isso aqui, ó. Ele não estava na tela e fez isso aqui. A gente pode estar vendo um pouco pixelizado aqui, quando eu estou olhando assim de longe, mas é porque eu estou olhando a qualidade da imagem em quarto, tá? O que isso quer dizer? Quando eu baixo essa qualidade da visualização, eu enxergo ele mais próximo do tempo real, tá? O After Effects ele é um pouco diferente do Premiere, porque ele não tem como padrão ficar mostrando em tempo real. Então aqui eu estou mostrando como ele deixa eu até mostrar, tá vendo? Ele tá bem feinho, ele tá bem serrilhado, mas se eu pegar e colocar aqui na máxima, ó, ele ficou bonito. Então não tá com problema de resolução. É que eu tô trabalhando aqui no Quarter para que eu veja ele mais rápido. Então é só isso mesmo. Olá, bom dia. Oi. Professor, mas quando eu tava fazendo o meu ali, eu renderizei o vídeo e tal, e como estava em objeto inteligente, eu acho que era o texto, ele ainda estava pixelizado, aí eu transformei ele para texto dentro do... Perfeito. Vamos lá, o objeto inteligente, o teu texto ainda é, nesse caso, tu está usando ele como bitmap. Quando tu converteu ele para fonte, ou para objeto do After Effects. Aí ele vai pegar a resolução nativa internamente, então aí sim tu consegue mais resolução. Como objeto inteligente, e eu inclusive te indico tu não trabalhar com objeto inteligente. O After Effects, nessa versão aqui eu não tive ainda tanto problema, mas é histórico que o objeto inteligente faz ele travar. Então eu não uso objeto inteligente, eu nem mostro aqui, porque eu não gosto que vocês percam tantas vezes ele travando, tá? Então eu indico tu não utilizar mesmo. Eu importo ele, eu não fico como objeto, eu importo o objeto em si, se eu fizer a modificação eu importarei ele de novo. Tá, então fiz aqui o Do Love. E a outra colega quer fazer escrevendo. E esse Love está com uma fonte meio cursiva aqui. Não é cursiva, mas dá para simular. Eu vou simular como se faz uma fonte escrevendo. Para isso eu vou deixar em máximo para poder ver perfeitinho aqui.
Quando eu tenho uma palavra, eu vou configurar aqui para contorno, traçado, desculpa, traçado. Só que eu não tenho cedilha. Onde está meu cedilha? Vou ter que procurar. Traçado. Quando eu faço esse traçado, eu estou informando a ele que eu vou querer desenhar essa fonte, como se a fonte estivesse sendo escrita, tá? Para isso, então, eu estou com o Love aqui selecionado, com a camada do Love selecionado, e vou pegar a Pen Tool. Vou começar fazendo esse desenho aqui por cima. Deixa eu aproximar um pouquinho. Vou voltar. E tem a vírgula no final. Acabei de fazer ela. Como eu já puxei o efeito de traçado, eu vou puxar ele, e esse objeto que eu fiz com a Pen Tool é uma máscara. Então tá aqui, máscara 1. Eu quero que ele faça o revelar a imagem original. Para isso, eu vou ter que aumentar o tamanho desse pincel, né, para que eu possa enxergar a completude aqui das fontes que estavam desenhadas. E para isso, olha só, depois que ele chegou num ponto eu estou enxergando tudo, eu posso editá-lo. Do fim, agora que eu estou nesse ponto, eu vou marcar e vou colocar o fim em 0%. Ando alguns frames e vou colocar o fim em 100%. Vamos ver isso aqui ganhando forma agora. Ó, agora já está mais, com máxima já ficou mais lento, eu não quero. Então, vou baixar para o quarto. Ficou meio rápido. Vou deixar um pouquinho mais lento. Agora ficou. Agora eu gostei. Não, afinal ficou a chegada aqui. Tu que queria escrever, olha ali, ó. Fiz aqui o Love em contorno. Ah, tem só o contorno? Então eu tive que desenhar para daí ele gerar o efeito de contorno. E o que eu tô desenhando com a Pen Tool é uma máscara. Então é um pouco trabalhoso fazer com cada palavra, mas fica bonito. E é ser relativamente simples de fazer. Então, além de ter feito a máscara, eu modifico aqui para que ele revele a imagem original. E depois de revelar a imagem original, eu aumentei o tamanho do pincel para que ele revele toda a espessura da letra. E aí eu modifiquei aqui os keyframes no início. Desculpa, no final. Então o final estava em 0%. E conforme vai andando, ó, ele pega pela sequência que eu desenhei. Pela sequência dos pontos desenhados. Então fica interessante de se usar assim. Deixa eu ver então. A câmera está aqui. Vamos animar essa câmera agora. Vou deixar esses mesmos pontos mais ou menos até aqui. Só que eu vou querer que ele afaste um pouquinho. Vou um pouco adiante. E vou afastar mais, indo para o lado.
Ficou muito rápido. Aí, agora ficou melhor. Ele faz assim, eu vou dar um tempinho e vou pegar para ele aqui no Don't Do Friends. E esse don't, vamos ver o que eu posso fazer diferente nele. Vou revelar como texto. Bom, vou criar, converter texto para texto editável, pode ser, mas poderia ser fórum. Eu poderia converter ele para objeto, tá? Mas nesse caso eu quis texto por causa de uma coisa. Porque quando eu abro esse menuzinho de texto, pode ver, ele não tem mais o íconezinho do Photoshop, tá? Olha, perdeu o ícone do Photoshop, agora ele é um texto normal aqui. E quando eu tenho um texto que foi digitado dentro do After Effects ou que foi convertido para texto editável, além de ter o transformar, eu tenho um menuzinho de animação. Eu tenho esse animar aqui, ó. E esse animar eu vou querer fazer uma coisa de escala. Eu vou adicionar um parâmetro de opacidade. Eu vou adicionar mais um parâmetro para dar um certo movimento de rotação. O que isso quer dizer? Eu vou mostrar para vocês que eu vou destruir isso aqui. Eu vou estar, de repente, mostrando algo que vai estar tirando, mas é para mostrar essa progressão, essa animação. Então, vou deixá-la bem menor. Vou deixar com uma rotação assim num certo ângulo, como se a letra estivesse meio inclinadinha, e a opacidade em 0. Então a gente não está olhando ela, a gente não está enxergando, mas está tudo certo, porque eu tenho isso aqui, ó. Quando eu adiciono esses parâmetros, eu tenho o seletor desse intervalo. O que é o seletor do intervalo? É quando eu modifico esses parâmetros que eu pus aqui logo abaixo, o quanto eu retiro ou coloco eles dentro de um período de tempo. Então eu vou selecionar esse seletor de intervalo, colocar o início aqui em 0%, e agora eu vou alguns frames para frente, e esse 100%, e onde estava 0, eu coloco 100%. Aqui. Ó, não vai mais estar aparecendo, mas agora a animação vai estar funcionando, porque aqui está 0 e aqui está 100. Então olha só, ele faz isso aqui, ó. Ele vai separando cada um dos objetos. E ele faz automaticamente. Deixa eu dar um F9 aqui também. Ficou lento. E deixa eu tirar da máxima para a gente poder olhar a velocidade mais perto do normal. Aí. Gostei. Isso vale para todos, tá? Ah, mais um detalhe importante. Quando eu converto do objeto, eu vou fazer com a palavra do outro do, aqui, esse do. Eu dou botão direito, revelar, criar, converter em texto editável. Quando eu faço isso, eu não tenho mais ele como bitmap. Ele automaticamente vira fonte, como tem comportamento de vetor, tá? Deixa eu até mostrar uma situação que ocorre aqui. Eu vou aproximar bastante. Eu vou deixar ele na máxima. Vocês enxergam que ele tem aqui as arestas, ó. Mas eu estou com 400%. Então, vou fazer um pouquinho diferente para vocês compreenderem. Eu vou trazer esse texto e vou trazer aqui para frente. Ó, eu estou em 50% e estou trazendo o texto para cá. Enquanto esse texto está com bitmap, eu enxergo ele perdendo essa resolução. Ele vai pixelizando, tá? Mas, no momento que eu crio o texto editável, ele ainda vai ter o mesmo comportamento, mas quando eu ligar a rasterização, no caso aqui até está ligado, eu acho que eu tô... Ah, desculpa pessoal, eu liguei a profundidade de campo da câmera.
Se eu desligar a profundidade de campo da câmera, daí vai eliminar isso. Ó, desativei. Agora está tudo focado. Tá? É que eu estou ativando o foco da câmera, por isso que o elemento chegou perto, estava fora do foco. Deixa eu animar esse do. Pôr na posição que ele deve ficar aqui no final. Aqui. E esse que eu vou trazer para frente também. Aí. Com ele em máximo aqui ele já começa fica bem mais lento a visualização. E o Friends, eu vou converter ele para texto também, eu vou mostrar um outro modo. Vou fazer uma animação só de opacidade. Uma bem simples. A de opacidade é como se fosse quando a gente está usando de uma máquina de escrever. Então eu vou fazer esse início aqui em 0. Vou um pouco à frente e coloco, então ele vai fazendo assim. Ó. Vamos ver como é que ficou até aqui. Fez o iniciozinho, foi para fora. Ah, mostrou o meu do estava fora da câmera. E quando ele move aqui, ó, o do apareceu na tela. Eu vou ter que pôr ele um pouquinho mais distante, ó. Vamos colocar agora. Vou pegar o outro do. Eu tenho que levar ele mais distante, acho que agora não vai aparecer. Agora não apareceu. Aí, daí no finalzinho aqui, eu marco todos os keyframes e venho um tanto aqui à frente e faço visualizar o todo. Daí aqui eu estou usando essa parte do ativar o desfoque, mais para poder fazer essa promoção do desfoque quando as coisas estão próximos à câmera. Mas eu poderia fazer a mesma coisa para as bonecas aqui também. Então, aqui está livre. Até não sei qual era a tua ideia que tu tinha de animação, mas eu mostrei algumas opções, né? Então, é interessante que eu estou mostrando alguns tipos que eu não tinha mostrado para vocês. Esses de ativar a animação interna dentro do objeto é muito útil, porque toda vez que tu anima isso, tu consegue animar caractere por caractere. Então, como é que eu faço isso para eu mostrar de novo aqui para vocês? Eu abro o texto, no caso eu estou pegando o do lá do outro lado. E esse texto, quando ele está ativado com o texto de dentro do After Effects, eu tenho esse animar. E esse animar eu posso escolher qualquer um desses parâmetros. Por exemplo, ficar trocando as cores, ficar mexendo no traçado, largura do traçado, rastreamento, âncora da linha, espaçamento entre tudo isso eu posso ficar modificando caractere por caractere. Então isso facilita bastante para que vocês tenham uma animação de texto onde vocês modifiquem letra por letra, sendo que a palavra inteira vai estar numa mesma camada, então não vai ter essa separação. Então isso vai facilitar bastante a vida para que vocês tenham uma animação mais fluida, tá?
Então, aqui eu estou mexendo câmera, aqui eu estou mexendo, obviamente, com os elementos gráficos, mas eu quis mostrar ainda alguns outros, tá? Então, se eu vou querer ver mais algumas coisas ali, eu vou querer ver contigo, eu já vou depois mostrar mais alguma opção aqui para vocês. Se quiserem agora, pegando a partir do texto que vocês já criaram para tentar simular essa parte aqui num próximo estrofe, para que vocês já consigam dar uso, é o ideal, para que vocês já possam, de repente, só manipular o texto, sem tendo toda a arte ainda já criada, mas para que vocês já tentem planejar as próximas animações. Tá bom?